Fala galera, aqui é o Tito da Elétrica. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa o seu like, argumenta nos comentários, ativa o sininho para receber os vídeos em tempo real. Galera, recebemos uma doação aí, né, de alguns equipamentos, alguns produtos aí de disjuntores, DPS, DR, de uma empresa, doou para o canal e a gente vai montar aí com essa doação um quadro bifásico, vamos também montar um quadro monofásico e também, se der, a gente vai só mostrar um quadro trifásico, ok? E aí essa empresa aí doou para o canal e a gente vai fazer então um vídeo de uma instalação passo a passo de um quadro, desde o disjuntor geral até todas as proteções, tá? A empresa que doou foi a Gincar Distribuidora, segue a foto aí. E aí depois eu vou comentar a respeito dessa empresa que ajudou esse canal aí. Galera, se você for observar aqui, ó, até soltei já aqui, eu vou mostrando um quadro aqui para vocês. Olha só, esse quadro aqui, né? Olha só, esse quadro aqui é um quadrinho simples. Aqui está um disjuntor geral, né? Eu fiz aqui uma ligaçãozinha, mas eu vou retirar tudo isso daqui e vou passar o fio passo a passo para vocês verem aí como é feito, né, essa instalação passo a passo. Mas antes de mostrar o passo a passo, eu quero que você veja este vídeo aqui. Então temos aí, né, o trilho, né, onde vai o disjuntor geral. O disjuntor geral, ele é do quadro de distribuição, não é o da entrada, tá? É o da entrada da concessionária lá, que vai vir principalmente da garagem ali, que vai vir até o seu quadro de distribuição. Então é um quadro bipolar, porque são para duas fases, tá? E aí a gente vai usar os DPS, vamos usar 3 DPS, porque são duas fases e um neutro. Então a gente vai proteger as duas fases e também vai proteger um neutro, ok? O que é o DPS? DPS é um dispositivo de proteção contra surto, né? E também contra sobre tensões na rede. Ele protege ali o equipamento da instalação elétrica e aparelhos eletroeletrônicos, tá? Existem 3 tipos de DPS. Tem o DPS classe 1, DPS classe 2 e DPS classe 3. O classe 1 é mais usado na área rural, né, na entrada assim, junto com o SPDA do para-raio. O classe 2, que é esse daqui que a gente vai junto do quadro de distribuição. E o classe 3 é um que vai junto ao equipamento, que é super legal esse DPS classe 3. Mas outra hora falaremos dele. Então esse DPS ele protege aí contra a descarga atmosférica, os raios aí, né? E também sobre tensões na rede, né? Então a gente também vai acrescentar aqui na proteção desse circuito, fora os DPS, o DR, tá? A gente vai colocar o DR, por quê? Porque o DR ele é fundamental na proteção junto em série aí com a instalação com os DPS e o disjuntor. O DR é dispositivo residual. Ele protege contra fuga de corrente, ou seja, ele evita choque elétrico. Então uma criança lá coloca a mão na tomada com uma chave de fenda, ele vai lá e protege aí aquela pessoa para salvar a vida dela, né? E com 30 mA aí, ele consegue desarmar. Então ele é muito sensível e 30 mA é uma corrente muito baixinha, então ele percebe muito rápido, né? Essa questão aí da fuga de corrente. E ele vai e desarma. Ele é diferente do DDR, tá? O IDR e o DR são a mesma coisa, são as mesmas características, não muda nada. É só o DDR, que é um disjuntor diferencial residual, que ele protege contra a fuga de corrente, proteção contra curto-circuito e sobrecarga. É um pouco diferente, só o DDR, é mais completo, é mais 3 disjuntores em um, vamos dizer assim, né? Então nós temos aí já o bipolar, nós temos aí os DPS, nós temos aí o DR. Então a proteção está bem feita aí. E nós temos aí outro disjuntor aí simulando aí, vamos dizer, um chuveiro, né? A gente pega um bipolar aí, por exemplo, um chuveiro de 220 e a gente coloca aí no trilho para depois fazer a instalação separada, específica só para o chuveiro, aí um disjuntor bipolar, tá? Aí o chuveiro vai depender da potência para saber também o valor nominal da corrente do disjuntor, do cabo, tudo isso aí vai um dimensionamento de cargas, tá? Então a gente não pode dizer assim qual bitola, por exemplo, a gente vai usar. Se for um chuveiro aí de 6.800 watts, geralmente a gente usa aí de 6 milímetros, se não tiver mais circuitos embutidos aí junto, tá? Então, vamos simular aí esse disjuntor de 32 aí, bipolar, para o chuveiro aí com cabo de 6 milímetros, tá?
para um chuveiro aí de 6.800 watts aí livre, tá? Um conduíte separado aí sem tá com muitos circuitos. E a gente também vai utilizar aí outro disjuntor aí, vamos dizer que seja para iluminação. A gente coloca aí um disjuntor aí, vai exemplo de 10 ampere, e a gente vai fazer uma ligação para iluminação, né? E a gente coloca outro disjuntor aí para uma tomada TUG, né, de tomada de uso geral, e mais uma aí de uso específico, né? Só fazendo um exemplo, né? É só uma ilustração. Você pode fazer o que você quiser, você pode acrescentar quanto mais você quiser, mas aí é só para você ter uma ideia de como é feita uma instalação aí bem segura, bem protegida, né, e bem eficiente. O disjuntor geral, os DPS, o DR e os disjuntor do circuito, sendo aí, nesse exemplo aí, o do chuveiro, o da iluminação, o de uma tomada de luz geral e também de específico. E aí nós temos os barramentos, tem o barramento do terra e temos o barramento do neutro, né? São dois barramentos, um do terra e um do neutro. O terra tem alguns sistemas aí, tem 3 tipos de sistema de aterramento, tá? Mas não é o caso agora. E nós temos aí também o neutro. Então o que a gente vai fazer? Essa ligação ela é muito simples, tá? Não tem assim dificuldade, não tem assim, nossa, que difícil, não tem, tá? É tranquilo mesmo. Você vai ver que a gente vai usar a fase 1 e com essa mesma fase a gente já vai fazer toda a ligação com ela para vocês verem que ela entra e sai tranquilamente nos disjuntores aí e na instalação do circuito. É bem simples. Eu vou fazer com uma fase só e depois eu faço com a outra fase e depois eu vou acrescentando aqui o neutro e o terra. Olha só, representando na cor vermelha aqui, fase 1, tá? Ela vai entrar aqui no polo do disjuntor, né, na entrada, ela vem lá da rua, né, no caso ali do padrão da garagem, vamos dizer assim, da concessionária fornecendo, entra no disjuntor geral, sai do disjuntor e entra no DPS. Sai do DPS ou faz um jumper, né? E você vai lá para o DR. E aí depois do DR, você na saída do DR, você liga então a entrada dos circuitos, né? Que está representado aí nesse bipolar aí do chuveiro e os demais. Por que eu estou fazendo uma escala? Porque vai entrar outra fase agora, na cor preta, e ela vai subir, vai ligar o DPS, vai ligar o DR e na saída do DR vai ligar os outros disjuntores. Claro que você pode usar um pente de fase aí, tá? Você pode usar outras coisas, só uma ilustração para você ver como que é a ligação. Então, o vermelho e o preto são as duas fases. E aí, você pega as suas duas fases, você vai alimentar um DPS, o outro DPS, e aí você vai alimentar o DR aí de acordo com a figura mostra. Agora a gente vai usar o neutro. Olha só o neutro. A gente pega o neutro aqui, tá? E a gente coloca lá um no DPS e o neutro no DR mesmo, tá? Porque aquela parte ali onde vai o botãozinho ali do liga e desliga é onde vai o neutro. E aí, na saída do DR, a gente vai lá para o barramento, porque quando a gente for levar para o circuito aí, a gente pega do barramento. Se a gente vai ligar aí 127, por exemplo, a gente pega aí um disjuntor aí, na saída dele, leva com o neutro, deu 127, você liga aí uma tomada aí tranquilo, tá? Então, você vê aí que nós já praticamente aí já fizemos toda a montagem aí do circuito. Nós temos as duas fases, vermelha e preta, as duas fases entram no geral e as duas fases saem. Cada DPS uma fase, né? E agora a gente vai fazer o que? A gente vai pegar a saída dos DPS e vai ligar no aterramento, tá? A gente faz um curto-circuito nele aí embaixo, né? A gente faz um jumper aí embaixo dos DPS e liga ele no aterramento, para proteger a fase 1, proteger a fase 2 e proteger o neutro também, ok? Então, você vê uma instalação completa. Você vê aí as duas fases entrando no disjuntor geral, saindo do disjuntor geral alimentando os dois DPS, o DR, e saindo do DR alimentando o circuito. E aí nós vemos que a saída do DR vai para o aterramento e a saída do neutro do DR vai para o barramento. Não tem segredo. E aí, simulando aí o chuveiro aí em bipolar,